Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado, querendo entender essa movimentação negativa desde ontem para o mercado da soja. O mercado que em algum momento do pregão de ontem chegou a trabalhar aí, inclusive acima dos 17 dólares por bushel, entrou numa espiral de queda aí ao longo da sessão de ontem e hoje dando sequência a esse movimento de queda que está encerrando aí abaixo dos 16. Perdeu e perdeu muito nesses últimos 2 dias, nesses últimos dois pregões. Afinal de contas, é uma condição normal de realização de lucros, de busca de equilíbrio de mercado? Tem fundamento para essa queda? E quais são as tendências de médio e longo prazos? Perguntas que a gente vai fazer agora para o meu amigo Ginaldo de Souza, diretor-geral lá do Grupo Laboro, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Ginaldo? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação e comercialização da soja. Soja que levou um tombo nesses últimos dois pregões, hein, Ginaldo? Alex, eu tenho pelo menos aí 50 anos de mercado. Eu comecei no agro, na minha vida, ainda quando estudante de Direito, e depois virei economista, né? E eu diria para ti e meus amigos de notícias agrícolas que foram grandes as emoções. Nesse nosso mercado, a gente sempre diz que não tem um dia igual ao outro, mas o dia de ontem, principalmente, e o dia de hoje foram excepcionais. Eu quero voltar ao dia de ontem, Alex, para lembrar aos meus amigos que muita gente que fixou na sexta-feira, fixou nas altas, aí próximo lá aos 16,70. Ontem de manhã, nós amanhecemos aí com basicamente 70 centavos de alta, e muita gente se queixando, reclamando um pouco, mas só que o mercado estava fechado, a bolsa, vamos dizer, você não podia entrar, não podia sair, não podia comprar, não podia vender. E quando o mercado reabriu já ontem, no caso, ontem já abriu caindo. Muita gente que estava no mercado estava desesperado, porque não conseguia entrar, não conseguia sair. E o mercado fez aquela lambança toda e veio fechar em baixa. Hoje, ou seja, no mercado de ontem à noite, o mercado reabriu já, colocando aí 8, 10 centavos de alta, vamos dizer, veio aí a 15, 16 de alta e amanhecemos aí com a baixa forte e o mercado despencou. Esse é o termo que nós temos que analisar e, como respondendo à sua pergunta, se é uma coisa de uma tendência ou se é uma coisa de médio ou longo prazo. Meus amigos, o mercado vinha precificando duas coisas principalmente: clima da América do Sul, grandes perdas da safra brasileira e possivelmente perdas da Argentina. O mercado estava precificando e começou a precificar as questões da guerra, tal, a possibilidade de invasão ou isso ou aquilo. Aconteceu. Na madrugada de quarta-feira, o Putin invadiu a Ucrânia e aí o mercado realmente pegou fogo, porque pegou fogo, as commodities subiram, porque os portos lá do Mar Negro naturalmente ficaram basicamente paralisados. Algumas empresas de multinacionais que estão, inclusive aqui no Brasil, são tradings, que operam inclusive no Brasil, essas empresas sentiram, vamos dizer, pararam de se movimentar. E o mercado sentiu isso, evidentemente. Só que ontem, meu amigo, quando começou a cair, e aí o pessoal começou a olhar, e aí nós passamos para o dia de hoje, com todas essas celeumas sobre a guerra, e nós percebemos aí, de um modo geral, que a guerra teve ou está tendo vida muito curta. O que o Putin queria, naturalmente, isso está comentado por todo mundo, mas a gente, olhando as notícias internacionais e falando lá fora, a gente chega à conclusão que o Putin queria era a queda do Zelensky, o presidente
ucraniano. E isto é muito negativo, porque o Zelensky saindo, naturalmente o Putin arrumou a casa, tudo isso aí, e isso pode ser um fator que pode colaborar com maiores quedas, porque os portos vão se normalizar, os embarques vão acontecer. Mas não podemos esquecer, Alex, as questões climáticas. A América do Sul precisa ainda de chuva, principalmente a Argentina. O Rio Grande do Sul tem boas chuvas, choveu ontem no norte do Rio Grande do Sul, tem boas chuvas previstas para hoje e amanhã e durante o Carnaval, e imagino que as chuvas que estão aí estão sendo observadas exclusivamente pelos players que tiraram os olhos, deixaram de focar exclusivamente no assunto guerra. Então, nós não podemos esquecer que o mercado tem possibilidade de continuar caindo, tem possibilidade até de já ter feito as altas, mas também tem possibilidade de dar uma recuperada lá na frente, dependendo do clima que nós possamos ter para a Argentina, Alex. Vamos pontuar então direitinho, Ginaldo. A questão da duração da guerra, o mercado chegou a um consenso de que pode ser mais curta do que se imaginava, e a questão do clima na América do Sul, trazendo chuvas aí, principalmente para a região, para a Argentina, acabaram motivando um movimento de venda dos fundos, né? Pelo que você me contou, os fundos saíram aí, aproveitaram para tirar um pouco do peso das costas, digamos isso, Ginaldo? Eles estavam muito comprados, é isso? Estava super comprado. Me disse um broker lá em Chicago, disse assim, Ginaldo, eles estão super overbought, ou seja, são super sobrecomprados. Então, os fundos estavam com mais de 400 mil contratos de milho, mais de 200 mil de soja, e aí foram vendendo. Nós não sabemos a quantidade que eles venderam hoje, mas deve ter sido um volume muito expressivo. E ontem também, eles tiraram o pé do acelerador, não compraram. Quem é que vai comprar? Eles simplesmente pararam de comprar e começaram a vender. Outros compradores não apareceram. Hoje nós tivemos, inclusive, Alex, excelentes vendas semanais e muito boas vendas extras. E mesmo assim não foram suficientes, pelo menos, para abafar a queda do mercado. Você veja que o mercado aí fechou aí com quase 80 de baixa, vamos dizer aí, no trigo, quase, na soja 72 centavos. Foram baixas expressivas. O mercado trabalhou acima de 17. Pouquíssima coisa ele trabalhou, porque na realidade o mercado estava fechado e quando reabriu, já reabriu caindo. Mas e hoje veio fechar abaixo dos 16. Então, é uma queda violenta. Ontem de manhã tinha muita gente coçando, arrancando os cabelos da cabeça, porque não podiam entrar, não podiam sair do mercado. E as margens mais do que duplicaram. Você tinha que mandar margens ontem para Chicago, margem que nós chamamos de margens de perdas pelo noturno e margens também das margens originais que cada contrato você tem que fazer um depósito correspondente. No caso da soja, 3 mil para o especulador e foi para 7 mil, 8 mil. Então, foi um auê ontem de manhã. Mas hoje as coisas já se normalizaram. O mercado aberto começou a cair, e foi caindo devagar, e as coisas estão indo por esse caminho, Alex. Agora, você acredita que a soja pode buscar ainda um patamar de equilíbrio, pode derreter um pouquinho mais, então? Pode cair ainda mais, mas é preciso que também nós tenhamos a consciência de que acabou a guerra. Eu acredito que essa guerra até amanhã, Alex, é uma questão fundamental aí, o acerto do Putin. O Putin fez uma declaração agora à tarde, não sei se você viu, se alguém viu, que ele vai seguir, inclusive, vai respeitar a orientação da China. O que a China disse? Que procure o buscar diálogo, o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, mais ou menos o que o nosso presidente também pediu, né? Por aí.
A guerra foi uma coisa insana, foi uma coisa brutal, violenta. Estão morrendo pessoas, sim, nós sentimos muito isso, é triste, é doloroso, mas o Putin tinha um objetivo que ele hoje é líder absoluto no planeta, em termos de, se compararmos com Biden, se compararmos com lá o O francês, Macron, né? o Macron, acabou, moço. O homem assumiu, o homem hoje é líder absoluto. E ele pode estabelecer contratos, ele pode criar coisas para a Ucrânia, uma série de fatores. Então, a gente tem que respeitar. No momento, temos mais força para cair, mas não podemos esquecer que temos uma quebra de mais próximo a 20 milhões de toneladas no Brasil, Uhum. e podemos ter uma quebra na Argentina que não sabemos de quanto, porque vai depender do clima. Então, tudo isso aí será contabilizado lá para meados de março, por aí, na segunda quinzena de março. Então, a gente tem que ficar de olho. Não dá para jogar as moedas, todas elas, todas no mesmo saco. É isso aí. Ô, Ginaldo, a gente analisou essa questão da guerra, a gente analisou a questão da oferta, mas eu queria entender um pouquinho da demanda e principalmente o papel da China no que vem por aí em termos de demanda. O que você está vendo? Essa queda nos preços em Chicago pode estimular novas compras chinesas? A China precisa realmente comprar? Enfim, como é que você está vendo essa questão da demanda agora? Você viu que a demanda hoje foi uma demanda bastante interessante. Nós vimos as vendas semanais aí. Se você pegar as vendas semanais de hoje, 1 milhão e lá vai fumaça, e mais as vendas extras que aconteceram, basicamente tudo isso aí foi para a China. É sinal que a China, os chineses estão aproveitando os preços baixos e estão comprando. Agora, é importante que se diga o que é que a China vai fazer? Comprar soja no Brasil. Toda a soja que nós tínhamos no Brasil, vamos falar de 6 a 7 milhões no Paraná, vamos falar do Rio Grande do Sul, tem muita gente cometendo absurdos, mas vamos dizer que você perdeu 8, 9 milhões lá, vamos falar do Mato Grosso do Sul, vamos falar... E chegamos a 18 milhões de toneladas. Ok. Essa quantidade não está no mercado. E, com isso, os preços, o prêmio, o basis no Brasil subiu violentamente. Se você abrir a boca hoje para as tradings que operam muito papel, que não é o físico, é o papel, eu compro, eu vendo papel, isso é um mercado extra que existe. Vai aparecer comprador a 170, vai aparecer... É só ele abrir a boca. Então, isto é um problema, porque tem gente num squeeze, num aperto. E esse aperto não vai ser resolvido do dia para a noite. Nós estamos falando aí de 17, 18 milhões de toneladas a menos aqui no Brasil. Então, você sabe perfeitamente que a China vai ter que comprar onde? Nos Estados Unidos. Porque esses 18 milhões de toneladas aqui, ela não pode comprar aqui, vai comprar nos Estados Unidos. Vai comprar tudo para a safra velha? Não creio. Ela vai entrar na safra nova. Mas depois ela tem a safra nova americana. E se a Argentina tiver um problema, que falte mais lá 10, 12 milhões de toneladas, aí, meu amigo, os preços, evidentemente, vão começar a levantar, porque vai faltar soja. E os chineses precisam comprar 105 milhões de toneladas de soja. Quer dizer, E não tem aqueles 70 milhões, 70 e poucos milhões que ele teria aqui no Brasil para comprar. Não tem. Ele tem 18 milhões a menos, pelo menos. a China é outro fator de alta para os preços, então, Ginaldo? É um fator de, vamos dizer, não só de alta, eu quero dizer, um fator de suporte de preços, tá. que não deixa o preço cair, e qualquer coisinha que balança o preço sobe, entende? E ela dá esse equilíbrio. Deus o livre se a Argentina quebrar 12 milhões de toneladas, 10, o que vai acontecer? Nós estamos falando de 30 milhões de toneladas, aí a China vai buscar 30 milhões de toneladas aonde? Então, os preços... para preços altos, só existe um remédio.
preços altos. Uhum. Para preços baixos, só existe um remédio: preços baixos, que vão incentivar a demanda, que vão incentivar isso, vão fazer aquilo. De repente, você começa a ver os preços subirem, porque houve demanda, houve o lado fundamental, foi altamente positivo. Então, não dá para jogar a toalha e dizer só vai cair. Não, não é isso. Nós temos que olhar daqui para frente o clima. A China vai continuar no mercado forçosamente, Alex. Meus amigos brasileiros, nós temos que entender que o maior comprador de soja do mundo na atualidade, e será por muito tempo, são os chineses. E eles vão precisar de comprar soja que não tem no Brasil para suprir as suas necessidades do primeiro semestre. Depois de setembro é outra história, entre a safra americana, aí já é outra coisa. Então, os prêmios aqui no Brasil devem continuar firmes e isto é um fator, naturalmente, de preço alto. Prêmio no Brasil firme e com a transferência da demanda para Chicago, também Chicago ganhando um pouquinho de fôlego aí, né, Ginaldo? Exatamente. Eu vi até uma certa incoerência. Você lembra que há uns 10 dias atrás o mercado levou um tombo. E aí, por quê? Os chineses venderam soja para o Brasil, eles fizeram um washout, revenderam a soja. Mas se eles revenderem a soja brasileira, onde é que eles vão ter que buscar essa soja? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos levantam a bolsa, só falar os preços. Então, cair num dia é uma incoerência, porque vem subir no outro. É. Né? Ô, Então, nós Ginaldo, temos que agora... pensar nesses detalhes e nessa sincronia que existe no mercado. As coisas se casam e as coisas convergem para o mesmo ângulo, para o mesmo caminho. Muito bom. Assim, só para a gente aproveitar a sua experiência, você teve Legal. recentemente na Argentina, a gente cobriu isso aqui no Notícias Agrícolas com a participação do Daniel também nesse Crop Tour pela Argentina. E quando você fala dessa preocupação com falta de chuva por lá, é legítimo porque a safra não está formada ainda, é isso? O que você viu por lá? Exatamente isso, Alex. Porque eles plantaram muita soja no mês de dezembro e janeiro. Olha só, nós estamos no final de fevereiro, estamos falando aí no ano, menos 60 dias, vamos dizer, vou colocar em números redondos, 60 dias. A soja que foi plantada em dezembro, essa soja está como? Estágio final de floração, formação de vagem e vai começar o enchimento de vagem. A soja foi plantada em janeiro, essa soja só vai ficar, vamos dizer, vai precisar de mais chuva agora durante o mês de março. Então, é muito possível que o Laninha vai continuar, vamos dizer, trazendo alguns problemas. Você lembra quando eu estive em novembro nos Estados Unidos e conversando com o professor Frederick, ele me dizia que o Laninha vai ficar até setembro. E eu acredito que o Laninha não vai desaparecer tão cedo, e essas oscilações que ele vai acima de 1, volta abaixo de 1,2 nas temperaturas negativas, o Laninha com isso daí é um prato cheio. Vai causar problema, poderá causar problema no Rio Grande do Sul ainda, mas principalmente poderá causar problemas na Argentina. Os argentinos têm pela frente uma tarefa muito difícil, enfrentar o clima que vai acontecer durante o mês de março. Muito bem. Muito bem explicado, ficou muito claro para a gente quais são as possibilidades, os cenários possíveis aí para a precificação da soja. A gente agradece mais uma vez a sua participação e você dividir com a gente, obviamente, essa sua experiência. Meu amigo, muito obrigado e volte sempre. Alex, um grande abraço, um abraço aos amigos dos agrícolas, a todos vocês e fiquem com Deus. Aproveite o carnaval para descansar, colocar a cabeça no lugar. Nós temos muito tempo ainda, com a permissão divina, para trabalhar. Boa, Ginaldo. Abraço, meu amigo. Abraço, amigo. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Ele avalia essa possibilidade de ainda uma continuidade na queda dos preços lá na Bolsa de Chicago. No entanto, tem fatores que justificam
uma busca de equilíbrio de preços aí. China demandando e demandando forte, e também a Argentina, que não tem ainda a sua safra, a sua oferta consolidada. Esses fatores podem ser influenciadores aí de limitação das quedas e mais ainda de possivelmente volta das altas nos preços em Chicago. Então é preciso monitorar o mercado aí para entender o que vai acontecer daqui para frente. Aparentemente, a questão guerra está sendo já deixada de lado pelo mercado, mas de qualquer jeito a gente precisa acompanhar os desdobramentos aí dessa situação. Bom, deixa eu passar para vocês, antes de encerrar, as cotações lá na Bolsa de Chicago e o encerramento de hoje. Quedas significativas, vamos lá. Olha aí, o março, 15 dólares e 90 centes por bushel, perdeu o patamar dos 16, inclusive, 71 pontos mais 25 de queda. O maio, 15 dólares e 84 centes por bushel, 69 pontos e meio de queda. O julho, 15 dólares e 73 centes por bushel, 63 pontos e meio de queda, uma queda brutal aí para os principais vencimentos. Agosto, 15 dólares e 36 centes por bushel, uma queda aí de 56 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também recuando. Março, 6,59, 35 pontos e meio de baixa. Maio, 6 dólares e 55, queda de 34 pontos e meio. O julho, 6 dólares e 44, 34 pontos e meio também de baixa. E o setembro, 5 dólares e 94 centes por bushel, perdendo 26 pontos e meio. E para finalizar, o trigo. Para março, 8 dólares e 43 centes por bushel, perdeu 83 pontos o trigo. O maio, 8,59, também apanhou bastante, 75 pontos de baixa. Os demais vencimentos também com essa queda de 75 pontos. Julho fechou a 8,50 e o setembro, 8,39. São esses os números de hoje. Mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, devolvendo as fortes altas provocadas aí pela questão... pela guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, mas desde ontem o mercado já começou a devolver e hoje deu sequência a essa queda. Então, fica aí as informações para que você possa se planejar e entender principalmente o que vem por aí, o que vem na sequência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.